dia, pessoal, bom dia. Estamos iniciando agora nossa mesa redonda. Voltando com o congresso, agora pelo Instagram, tem essa pequena modificada aí pelo problema que tivemos com o YouTube. Mas, bem, seguimos agora com o nosso... com mais um encontro, né, desse congresso que a gente está fazendo. Deixa eu chamar aqui os convidados. Voltando aí pelo Instagram, gente, quanto tempo. Convidando a Cor Livros, convidando o Eduardo também, Eduardo Leal. Convidados, vou mandar eles entrarem aí. Celular. Prontinho. Então, pessoal, um formato um pouquinho diferente aí pra gente dar continuidade no congresso. Mas as gravações vão continuar sendo disponibilizadas, ok? No YouTube. Vocês vão continuar tendo acesso perfeitamente bem após a transmissão. Não aceitei que os livros não apareceu eu entrando, não. Livros. Veja as letras antigas com... O som tá baixo, pessoal? Sério? Eu tô com fone. Vai melhorar aí pra vocês? Verifiquem aí pra mim, por favor. Aceitar, então vou colocar livros. Aceitar também, Eduardo. Eu tô aceitando, mas vocês não estão entrando na transmissão. Entrou. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu te ouvi mal agora, mas eu não ouvi quase nada. Eu estou ouvindo bem. Eu não tô ouvindo, não. Tô ouvindo você bem. Agora sim. Agora eu estou ouvindo. Perfeito. Gente, sejam muito bem-vindos. Agradeço pelo convite. Peço desculpa por esse imprevisto. Realmente o YouTube resolveu vacilar com a gente hoje. Ontem, 2 dias funcionando perfeitamente bem. Até hoje a gente não teve problema com a transmissão por lá, mas hoje o YouTube não quer iniciar as transmissões de jeito nenhum. De forma alguma ele inicia. Mas, bem, pessoal, obrigado pela participação de todos. Normalmente agradeço a presença dos dois. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para poder se apresentar e começar a abordar o tema que eu achei quente. Eu tinha separado 2 horas para esse tema, que eu achei que seria um tema aí que a gente precisaria expandir bastante. E, infelizmente, teremos que fazer em 1 hora esse encontro. Mas tudo bem. Filmaram. Ih, gente, eu até esqueci o nome agora. Seja bem-vindo, se apresente aí, pessoal, por favor. Sim. É para se apresentar? Oi? É para começar? Aham. Ah, tá. Então vou começar e depois também vou tentar fazer em menos tempo, deixar mais tempo para o professor Eduardo. Ele tem mais livros lançados e também é mais velho e tem mais títulos. Então, sob todos os critérios, ele tem a prioridade. Né? E mora em cidade de praia, então tem prioridade aí em todos os critérios. Eu sou mais velho, né? Eu sou mais velho, apesar de parecer mais jovem. Sim, pois é, mais um critério aí, né? Uhum. Então, vou falar um pouquinho sobre um pouco de minha experiência atendendo na clínica LGBT. Meu nome é Gilmar Nogueira, me chamo de Giba, sou da editora, trabalhei como professor até a pandemia, ainda sou, porque tenho um contrato vigente, mas não estou dando aula nesse último ano, e supervisionei estágio de graduandos de psicologia
E aí nós montamos um serviço de atendimento à comunidade LGBT. Sou doutorando e pesquiso a crianças trans, crianças com gênero inconforme, ou melhor dizer. Deveria ter terminado o doutorado, mas no meio dele havia uma pandemia. Quando eu montei um serviço de atendimento a LGBTs, sim, na graduação, o primeiro eu achei que a gente não teria demanda, né? Eu estava muito envolvido na UFBA, fazia o mestrado dentro do instituto, onde as pessoas tinham muita liberdade, tinham muita fechação. Eu digo que eu vivia numa bolha. E aí eu achei que a gente não teria demanda de LGBTs buscando a clínica psicológica. E, para minha surpresa, os 10 alunos que estavam com a gente não conseguiam dar conta dessa demanda. E era muito interessante como, por exemplo, cada um dessas siglas se comportava diante da clínica psicológica. E eu acho que tem uma dificuldade também os profissionais de psicologia em atender pessoas LGBTs diversas aí. Acho que um pouco dessa dificuldade fica bem notória nesse livro aqui, que é um livro de Jean Ica, que ele faz uma pesquisa com 891 profissionais e ele encontra em 42% dos profissionais atitudes de concordância com a cura gay. Então, quando a gente pensa que mais de um terço dos profissionais de psicologia, não que eles estejam oferecendo cura às homossexualidades, mas que eles têm alguma atitude de concordância. E eu fiquei assim, ainda mais espantado quando ele me diz, na pesquisa, ele mostra que as terapias cognitivas têm muito mais atitudes conversivas, depois as teorias behavioristas e, por último, a psicanálise. Eu fiquei assim, foi surpresa para mim, porque a gente tem algumas críticas à psicanálise. Só que o que me parece é que as críticas à psicanálise, ela tem ajudado muito a psicanálise a rever suas concepções teóricas, técnicas, éticas, de modo que eu considero que as pessoas que estão aqui gostando ou não da psicanálise, a psicanálise e os estudos queer trazem um diálogo que a gente não pode abrir mão na clínica com pessoas LGBT diversas. Daí eu quero discutir talvez um pouco mais disso. Por que a psicanálise e os estudos são tão importantes? A gente vai ver, inclusive, atitudes mais preconceituosas de profissionais que querem uma pureza. Que diz, olha, a psicologia tem tudo que eu preciso para atender, a minha teoria tem tudo. Acho que nesse primeiro momento entender que nossas bases teóricas, elas não têm toda a teoria, todas as discussões necessárias. Então, primeiro, assinalar isso, a necessidade da gente fazer uma clínica que ela não reproduza as violências que ocorrem fora da clínica dentro dos espaços clínicos. E o ICA traz que ao menos um terço das pessoas LGBTs, ainda mais, elas vão passar por atitudes preconceituosas aqui. Então é assustador pensar que a clínica psicológica ela pode reproduzir essas violências. Quando eu digo que a gente precisa dialogar, e aí eu acho que tem alguns conceitos que são muito distantes da psicologia. Um dos conceitos que eu acho fundamental é o conceito de interseccionalidade. Esse conceito em que a gente tem essas várias interseções entre raça, classe e gênero. E nós não conseguimos pensar no sujeito, elaborar qualquer teoria sobre o sujeito, sem que a gente desconsidere essa ideia de raça, de classe e de gênero. Principalmente em questão... Desligar o ventilador ou mutar o microfone um pouquinho, porque o vento está batendo aí, está fazendo som na transmissão. Pode ser eu também. O Eduardo. Sou eu. Acho que é a minha janela. Não, acho que era ali o ventilador, provavelmente. Desculpa interromper, pode continuar.
eu quero discutir uma questão, porque às vezes um conceito que ele é muito importante para a gente, eu já vi algumas pessoas utilizando de modo equivocado na clínica. Então, tomar esse conceito de interseccionalidade e dizer que a gente não pode abrir mão das questões de classe, não pode abrir mão para pensar que a exclusão do sujeito das questões raciais, mas algumas pessoas estavam tentando usar esse conceito na clínica como uma forma de medir o sofrimento do sujeito. O que me parece muito equivocado, porque sofrimento a gente não mede. Então eu não vou somar assim, olha, 10 pontos para quem é gay, 10 pontos para quem é negro e 10 pontos para quem é pobre. O sofrimento, ele não é dessa forma. Então eu posso ter uma pessoa branca, rica, gay, padrão, que se suicide. O que eu quero dizer com isso? Que um conceito que, na área da sociologia, na área de pensar a exclusão social, ele é muito importante, a gente não pode abrir mão, eu não posso transportar ele para a clínica da mesma forma. E achar que o sofrimento psíquico no sujeito é uma soma dos grupos subalternos que eles fazem parte. E aí, assim, começando a falar dessa diferença da clínica e uma diferença dos movimentos sociais. A gente mantém esse diálogo com os movimentos sociais produzem teoria, produzem conhecimento, mas entendo que a clínica psicológica, ela é de uma outra natureza. Vou dar um exemplo. O sujeito chega na clínica e diz: a partir de hoje eu não vou mais ter nenhuma tolerância com os meus pais, porque eles não aceitam minha sexualidade. E aí o profissional diz: mas você disse que ia ter uma certa paciência. E aí o sujeito diz: isso, mas depois que eu me reuni com os movimentos sociais, eu entendi que a gente não pode dar essa tolerância. E aí o psicólogo pergunta assim: mas as outras pessoas agem de um jeito, mas como é que você pretende agir pensando os seus pais, pensando a singularidade de sua família? O que eu quero dizer com isso é que a gente dialoga com as teorias sociais, com as teorias sociológicas, com os movimentos sociais, mas a técnica e o olhar clínico, ele não deve partir e pressupor dos mesmos lugares. E aí eu acho que talvez a teoria que traz uma ideia interessante, que é pensar um sujeito singular, e acho que também vai ser muito cara a psicanálise. Quando se pensa, se pergunta a Butler quantos gêneros nós temos, em algum momento ela diz tanto quanto o número de pessoas. Então, se nós temos 6 bilhões de pessoas, nós temos 6 gêneros. Acho que um outro equívoco, além da gente tentar medir sofrimento, olha, esse sofre mais porque ele tem menos privilégio, esse não sofre porque tem mais privilégios. Um outro equívoco é a gente pensar a clínica a partir das letras, porque se as letras elas não servem para organizar a luta, para estabelecer um lugar humano, a gente não pode reduzir aí a experiência do sujeito a uma letra do alfabeto. Então, cada sujeito do G lá, do gay, chega com um modelo, com uma vivência de sofrimento muito diferente. Então, muitas vezes, um sujeito pode não ter muita coisa a ver com o outro que também está na mesma sigla gay. Então, ao mesmo tempo que essas siglas servem para nos orientar politicamente, nós não podemos conceber que eu compreendo o sujeito a partir da sigla, porque são experiências muito diversas. Então, muitas vezes eu vejo experiências aqui em São Paulo de gays que eu não via o mesmo em Salvador, a partir de determinada classe, a partir de determinada vivência. O que eu quero dizer com isso? Que as letras e o uso que a gente faz politicamente, a gente não pode supor que elas dão conta de desejo e subjetividade do sujeito na clínica. Não. Cada sujeito é único, cada percepção do sofrimento é único. E eu também não posso temer que essa sigla se prolifere. Coloque P, coloque A, mas eu não entendo mais essa sigla. A vivência das pessoas, ela não deve ser submetida ao nosso entendimento. E cada vez que essa sigla se divide, eu acho que tem um movimento muito bom aí, porque sujeito que não se identifica com outra categoria
começa a se juntar com outros e encontra aí um lugar humano, que é uma coisa do que o Jack Halberstam fala. Essas categorias que não são peritas, que não são criadas por médicos, elas trazem uma experiência de humanização. O que essa clínica ela vai mostrando assim, para a gente também? Um outro equívoco. Primeiro, os gays eles marcavam o atendimento no telefone e eles não compareciam no dia do atendimento. Isso não se repetia com as lésbicas e isso não se repetia tanto com as pessoas trans. Então, a gente, por que os gays marcam e não comparecem? E aí a gente foi buscar essas pessoas que não compareciam. E nós descobrimos que elas pensavam que a clínica psicológica seria um passo para que elas assumissem sua homossexualidade. Eu vou na clínica e, inevitavelmente, eu vou ter que assumir que eu sou gay. Então, acho que a primeira coisa é não pensar uma clínica psicológica, um percurso psicológico, como se o sujeito, para o próprio bem-estar, tivesse que assumir algum compromisso. Ou a gente tivesse que dizer, olha, para que você tenha bem-estar, você precisa se aceitar e se assumir. Não é um acordo que a gente precisa colocar, não é uma norma que a gente precisa colocar para esses sujeitos. Não é algum tipo de normatização ou de estado em que eu vou medindo a clínica. Embora a gente saiba que se assumir é uma experiência que, a depender do sujeito, traz muito bem-estar social. Eu não posso colocar isso diante dos sujeitos. Tinha muito medo, medo da rejeição, medo da revelação, a ideia que ia perder a família, de que ia perder amigos. Um pouquinho ali de ideia de que sempre os outros estavam falando deles. Nem sempre, né? Mas é uma ideia que fica ali. As lésbicas, a gente tinha muitos casos de violência psicológica, mas também tinha uma coisa que a gente percebia que era maior, que era a violência física e verbal das famílias. E a gente começou a pensar, talvez aqui, a pensar, a refletir, que pela experiência de ser mulher, muitas vezes tinha uma violência de gênero também, e a família achar que por ser mulher tinha mais direito sobre essa vida e não deixar sair, de tentar, de algum modo, violentar ainda mais. Os gays tinham uma violência que era mais verbal. Por exemplo, passava na novela, tinha um personagem gay e a mãe dizia, tá vendo? Isso é uma normal. Então era indireto. Nem sempre era uma coisa direta. Com as pessoas trans, a gente já foi vendo um outro percurso. Primeiro que as pessoas trans tinham uma certa resistência à psicoterapia, e aí a gente pode pensar em todo o histórico de violência que as psicoterapias fizeram e fazem com as pessoas trans. Principalmente por supor, historicamente, que a transexualidade era uma patologia. E a gente ainda vê livros lançados assim, há 2 anos, 1 ano, 3 anos, entendendo que a transexualidade é um quadro diagnóstico. Quando eu entendo que é um quadro diagnóstico, de alguma forma eu estou associando a alguma patologia. E muitas vezes, na linguagem desses profissionais de saúde, entendendo ali o sofrimento mental de pessoas trans, sofrimento a nível de ansiedade, a nível de depressão, não como sofrimento mental, produzido pelas condições sociais de existência, mas pensado como transtorno mental. Que aí é o que um autor ele vai chamar de tirania da intimidade. O que é a tirania da intimidade? Eu pego o sofrimento do sujeito e coloco que ele é o culpado pelo sofrimento. Então, ele sofre porque ele é trans. Eu reduzo a intimidade do sujeito. E não pensar que o sujeito sofre por conta da transfobia. Então, me parece que era uma clínica que, em algum momento, né, e por toda a violência que já foi feita da psicologia, principalmente com as pessoas trans, a gente tinha uma maior dificuldade para estabelecer um vínculo, uma transferência, uma confiança. A gente precisaria mostrar, de algum modo, alguma aliança ou um compromisso com uma não patologização. Os outros profissionais pediam muito da gente algum documento, por exemplo, eu só
faço a hormonização se o psicólogo me der um laudo de que essa pessoa é trans, né? Isso é muito solicitado. Os psicólogos fazem isso como relatório, para não fazer como laudo, mas termina que a psicologia conclui dizendo essa pessoa é trans. Não é a pessoa que diz que ela é trans. Termina que os profissionais de psicologia caem nessa armadilha de tirar a autonomia do sujeito e dizer quem é trans e quem não é. E aí isso me parece complexo, porque já é uma armadilha assim, de tirar a autonomia do sujeito em outras práticas em si. Isso a gente vai ver muito em psicologia jurídica. Diz, olha, esse sujeito aqui está apto para sair do presídio e conviver em sociedade e ele não vai cometer crime. Isso é um equívoco, a gente não tem condição de dizer isso. Ou o contrário. Imagine nós dizermos se uma pessoa, a identidade de gênero é trans ou é cis. Por exemplo, eu ouvi um profissional dizendo o seguinte, ele faz uma consulta com uma mãe, ele atende uma criança trans, que se dizia trans, e depois da consulta ele diz, mãe, não se preocupe, o seu filho não é trans. Fiquei, nossa, de onde sai esse poder para esse sujeito, primeiro dizer, não se preocupe, né? Já mostra que uma certa transfobia, e determinar que essa pessoa, esse sujeito não seja trans. E acho que a gente, indo à teoria queer, talvez a psicanálise, a identidade de gênero nunca é uma coisa assentada, que a gente possa dizer, olha, finalizou, tem uma essência aqui, você é cis, e você para sempre vai ser cis. E isso a gente vê também em alguns equívocos de profissionais de psicologia, de achar que a gente tem uma essência gay, uma essência cis, você sempre vai ser cis, você encontrou sua verdade, sua essência, parece papo de Big Brother, né? Você encontrou sua verdade. Não existe uma verdade a ser encontrada, de que uma essência, um humanismo, de que a gente possa dizer, olha, com certeza você é uma pessoa cis. Tá? Eu acho que ainda tem mais 2 minutinhos, vou falar um pouquinho sobre crianças trans. Eu comecei a atender crianças trans pela rejeição de profissionais em Salvador em atender uma criança trans. E aí depois, claro, hoje tem muito mais gente atendendo pessoas, crianças trans, mas a gente começa a perceber, as estatísticas dizem que nós temos entre 1 a 3% das crianças que desobedecem às normas de gênero. Quando essa criança que desobedece às normas de gênero chega nos profissionais de psicologia, nós encontramos 3 atitudes. Uma é alguns profissionais de psicanálise, muito orientado por uma psicanálise bem antiga, por assim dizer, talvez nem antiga, mas tem alguns autores que entendem a transexualidade infantil como uma falha de uma representação paterna, no complexo de Édipo. E aí esses profissionais entendem que a pessoa que vai atender uma criança trans deve ser de uma identidade de gênero oposto para oferecer aquilo que o pai não conseguiu oferecer. E que o trabalho seria fazer essa criança desistir da transexualidade. Nós encontramos uma segunda alternativa, que é ser muito neutro, assim, deixar a criança sozinha, só acompanhando para ver se tem algum sofrimento. E um terceiro modelo, que é a psicologia mais afirmativa, no sentido de fortalecer a identidade trans. E me parece que todos os 3 modelos têm problemas, porque muita gente vai reforçar uma transexualidade numa criança sem saber se a criança vai ser travesti. Então não há espaço para uma travestilidade, não há espaço para uma não binaridade, há espaço apenas para uma transexualidade conforme prescritas nos manuais de medicina, que é uma pessoa trans que tem ódio ao seu corpo, que tem disforia e que quer fazer cirurgia. Então, acho que esses LGBTs, letras infinitas, nos convidam a repensar a psicologia, a psicanálise, onde eu vejo, desculpe, os equívocos,
é porque as pessoas querem pegar a vivência dos sujeitos e adequar às teorias, e não fazer o sentido contrário, que é pensar o que essa vivência diz à minha teoria, o que essa vivência diz aos diálogos teóricos com os quais eu estou fazendo interlocução. Que acho que é um pouco, e vou deixar para o professor Eduardo, que o Eduardo faz no livro dele, que é o que as transidentidades têm a nos ensinar. Acho que fico por aqui. E passo a palavra para o Eduardo Leal Cunha. Bom dia a todas, todos, todes. Enfim, queria começar agradecendo a organização do evento e queria agradecer de modo particular ao Gilmaro, que me convidou para estar aqui. Gilmaro é meu editor, né? A gente fez um livro ano passado, vou fazer propaganda também, né? Que se chama O Político e o Íntimo, de subjetivação em política, do impeachment à pandemia, em que a gente tem que discutir um pouco essa questão da intimidade, né? E de como o íntimo se tornou um elemento central da nossa experiência política, né? Costurando de um modo muito radical, né? Os nossos processos de subjetivação, os modos como construímos uma relação conosco, consigo mesmo e com o outro, e questões políticas, né? E as experiências de dissidência de gênero são fundamentais nesse processo, né? Elas mostram isso com muita clareza, né? Basta a gente pensar, por exemplo, que uma das grandes questões políticas do mundo contemporâneo é definir quem pode ir em qual banheiro, né? Que, em princípio, o banheiro é o espaço mais íntimo de todos. Enfim, então queria agradecer ao Gilmaro. Essa coisa de se auto-apresentar é estranha, né? Porque a gente trabalha fundamentalmente com uma crítica das identidades, né? E de repente eu tenho que chegar aqui e mostrar para vocês, dizer para vocês quais são as minhas insígnias identitárias, né? Quais são os meus atributos que de alguma forma me definem e justificam a minha fala. Então eu vou dizer rapidinho, eu sou professor da Universidade Federal de Sergipe, sou psicólogo, psicanalista, né? Doutor em saúde coletiva. Sou também pesquisador associado no Departamento de Estudos Psicanalíticos da Universidade de Paris. E, enfim, está de bom tamanho. Publiquei algumas coisas. Recentemente, em 2021, esse livro que eu mostrei, e um outro livro que se chama O que Aprender com as Transidentidades, Momento Merchandising 2, enfim. Onde eu faço um percurso, quer dizer, mostrando um pouco a história das transidentidades na psicanálise e tento propor uma leitura diferente, né, das experiências de dissidência de gênero, que não parta da classificação psicodiagnóstica. Certo? Então eu tento propor uma leitura que eu chamo de clínico-política das transidentidades. Obviamente o livro começa por uma justificativa do próprio termo, né? O termo transidentidades, que é uma maneira de escapar a categorias como transexualidade, transexualismo, que são uma herança, né, que a psicanálise herdou da psiquiatria, né, e que, para mim, trazem muitos problemas, né? Eu vou tentar encurtar um pouco minha apresentação e manter um pouco no essencial do que eu tinha pensado em fazer com vocês hoje. Então, vou aí recomendar o livro, né, fazer propaganda, e quem estiver interessado no tema, vai lá. O que eu vou fazer hoje é o seguinte, eu vou discutir especificamente, né, um problema trazido pelo Gilmaro, que é o problema do lugar da psicopatologia na clínica das dissidências de gênero, né, e mesmo das sexualidades dissidentes, tanto de pessoas como gays, lésbicas, que têm uma prática sexual fora da norma heterossexual, né, quanto experiências de dissidência em relação à norma binária de divisão de sexos e gêneros. Então, eu queria discutir isso, né, tentando retomar alguns elementos históricos, obviamente, sobre alguns vícios da academia, né, não tem como escapar, né, dessa identidade de professor. Então, eu vou fazer um pequeno apanhado histórico e resgatar uma categoria do Renato Mezan, que é um historiador da psicanálise, para tentar justificar, né, um pouco o que aconteceu, né, por que a psicopatologia se tornou tão central para a psicanálise, de forma a, de certo modo,
contaminar a nossa perspectiva, a nossa leitura das experiências de dissidência, e, mais ou menos, propor como essa história, as mudanças que se deram no tempo, podem abrir um certo campo, nos oferecer uma nova perspectiva, né? Então, é um pouco sobre isso que eu vou falar, né? Eu posso até antecipar e resumir uma frase que eu vou dizer para vocês. Quer dizer, e depois eu vou explicando um pouco melhor. A minha proposta é a seguinte, quer dizer, o fato, esse lugar central que a psicopatologia tem na psicanálise, quer dizer, eu estava numa banca de um doutorando meu na semana passada e uma pessoa da banca disse assim, não, mas você fica falando era comigo, tá? Você fica falando de uma psicanálise sem psicopatologia, mas não existe psicanálise sem psicopatologia, né? Qualquer formação em psicanálise que você vai fazer começa, né, pela divisão das ditas estruturas da personalidade, a partir do Lacan, neurose, psicose e perversão. Isso é verdade, mas isso não é um destino necessário, né? Por quê? Essas categorias têm a ver com o tipo de paciente, né, com o tipo de problema colocado diante da clínica psicanalítica. A psicanálise começa lidando com as histéricas, né? Os pacientes do Freud eram histéricas e neuróticos obsessivos. O Lacan começa o seu percurso teórico, né, atendendo psicóticos. Então, veja bem, essa matriz psiquiátrica da clínica produziu uma necessidade de se trabalhar com essas ferramentas, como a psicopatologia, né, como a classificação diagnóstica. Agora, a proposição que eu estou trazendo é que talvez hoje a nossa matriz clínica, eu vou explicar o que é isso, tá, seja diferente, né? O tipo de problema com que a gente é confrontado na clínica é diferente. E talvez, nesse caso, na nossa atualidade, a psicopatologia não seja fundamental. Talvez ela até nos atrapalhe um pouco. Certo? Então, esse é o resumo geral, e aí agora eu vou tentar correr um pouco, né? Então, o ponto de partida de toda a discussão sobre transidentidades na psicanálise, na clínica, né, é o reconhecimento de uma história que não é nada honrosa para a psicanálise, né? Ela tem duas marcas. Primeiro, a suposição de um vínculo entre transidentidades e psicose. Certo? Em segundo lugar, um outro vínculo, né, entre homossexualidade e perversão. Certo? Então, isso são marcas que estão até hoje, né? Embora seja cada vez menos frequente, né, você vê referências à homossexualidade como perversão, né, ou vê, e cada vez mais frequentes, tentativas de pensar, né, a dita transexualidade ou as experiências trans fora do campo da psicose. Mas, a despeito de várias tentativas nobres e muito bem intencionadas, né, isso insiste. Eu costumo dar sempre o exemplo de um livro de um psicanalista de São Paulo sobre perversão, né, em que ele começa, eu não vou citar os nomes, ele começa dizendo, né, que a homossexualidade não tem nada a ver com perversão, né, que isso é um preconceito, e aí ele escreve depois 150 páginas sobre perversão e todos os exemplos são de homens gays. Quer dizer, a psicanálise não tem nada, a homossexualidade não tem nada a ver com perversão, mas por coincidência todos os perversos são homossexuais, né, pelo menos nesse livro. Então isso vai se insinuando, né, tanto em relação a esse vínculo entre homossexualidade e perversão, quanto ao vínculo entre psicose e transidentidades. Então, isso produziu um confronto, né? A psicanálise é acusada de produzir patologização, de legitimar a discriminação, certo? E hoje, esse confronto tem uma forma particular, né? Que eu diria marcada por 3 elementos, né? Vou falar agora mais do presente, né? Em primeiro lugar, uma crítica muito forte, né, das pessoas trans, né, à posição de poder que a psicanálise assume ao falar das experiências trans, né? É como se os psicanalistas falam sem conhecer, sem saber do assunto, sem antes escutá-las, né, e fala de uma posição de saber, dizendo eu sei a verdade sobre o que se passa com você, né? É por isso que, inclusive, o meu livro se chama
O que aprender com as transidentidades, né? Porque eu acho que a gente precisa, antes de tudo, escutar essas pessoas, né? Não se produz uma clínica a partir dos livros, né? Se produz uma clínica se produz a partir da escuta, da fala das pessoas, dos analisantes. Então, primeiro, essa crítica. Em segundo lugar, uma resposta dada pela psicanálise, que é uma crítica, uma resposta que também se faz como crítica ao identitarismo, né? À propaganda trans. A gente vê esses termos em textos de psicanalistas, né? Que pregam modificações corporais desnecessárias, né? Enquanto a questão do sexo, do sexual, do enigma do sexual não precisaria ser resolvida necessariamente no real do corpo, né? A defesa de muitos psicanalistas também se apoia numa certa leitura, né, da Butler, que diz que a Butler não faz apenas uma sociologia, né? Ela não alcança a discussão sobre a verdade do sujeito, certo? E aí se propõe saídas, né, a partir do repertório lacaniano, das fórmulas da sexuação. Então, esse confronto está assim, né? Enfim, a psicanálise tenta responder a essa crítica de patologização, mas se mantém afeiçoada, né, presa a certas categorias, como a de transexualidade, e presa a essa referência necessária à psicopatologia e às estruturas, né? Recentemente foi um livro que foi publicado, fez muito sucesso entre os psicanalistas, um livro horroroso, em minha opinião, né? Então, tudo bem, não fiquem preocupados. Vocês não são psicóticos nem psicóticas. Vocês são histéricas. Histérica todo mundo não tem problema, né? Mas, enfim, a chave de leitura continua sendo o diagnóstico, né? E esse diagnóstico que vai marcar o que haveria de específico nas experiências trans, na clínica das dissidências. Porque, veja bem, isso é um problema, né? A gente está aqui discutindo a clínica da dissidência de gênero. Isso faz supor que essa clínica tem uma especificidade, né? A gente diz, os psicanalistas não estão sabendo atender as pessoas trans, porque não percebem o que há de singular nessas experiências. Ora, só que essa singular... Onde é que a gente vai encontrar essa singularidade? Onde é que a gente vai encontrar essa especificidade, né? Esse problema fica, porque se ele não está na condição psicopatológica, onde ela estará, né? Eu tento fazer uma proposta no livro, né, que é essa leitura clínico-política, mas eu vou tentar aqui tratar isso de uma outra maneira, né? Eu vou tentar investigar essa singularidade, eu vou tentar menos investigar essa singularidade, né? E vou tentar falar de como, né, essa referência, essa chave de leitura psicopatológica pode, ou talvez, porque ela deva ser abandonada. Certo? Então, ou seja, eu primeiro trabalhei com uma solução que é a seguinte: não, em vez de fazer uma leitura diagnóstica, a gente faz uma leitura clínico-política. E agora eu vou pensar rapidinho com vocês aqui, no tempo que eu tenho, né, como a gente lida com o problema da psicopatologia. E isso, evidentemente, vai valer não só, né, para as experiências trans, mas para muitas demandas que a clínica recebe, né? Ou seja, quando a gente recebe um paciente, vou fazer uma pergunta óbvia, quando a gente recebe um paciente que tomou um pé na bunda, né, terminou o relacionamento, né, e procura terapia, né, porque precisa passar por esse momento difícil, eu preciso dessa referência à neurose, à psicose, à perversão, para lidar com ele, para escutá-lo, né? Então vejam que a questão da psicopatologia é mais ampla, mas ela é fundamental para pensar as dissidências de gênero. Certo? Então é com isso que eu vou trabalhar aqui, rapidinho, nos meus 10 minutos, né? O problema da psicopatologia e seu lugar na clínica contemporânea. Certo? Esse modelo, primeiro é preciso reconhecer que esse modelo psicopatológico ele tem uma história, né? Ele tem uma origem, né? A relação com a medicina e a psiquiatria, né? A psicanálise começa tratando dos quadros clínicos tradicionais, né? Ela se insere no campo da saúde, né? Muitos psicanalistas hoje ainda lidam fundamentalmente com o modelo psiquiátrico, seja o modelo semiológico tradicional, seja o modelo do DSM, estatístico, né? Esse é um primeiro ponto. Uma segunda fonte é o famoso complexo de Édipo, né? Que produziu uma costura, né, entre a produção da neurose, né, e a constituição subjetiva de nós todos, né? De alguma forma, foi o Édipo que nos fez todos neuróticos,
né? Porque o Édipo é, segundo Freud, o complexo nuclear das neuroses, e, segundo Lacan, o elemento central dos nossos processos de estruturação subjetiva enquanto seres humanos falantes, né? Então, de repente, ficamos todos neuróticos, porque somos todos submetidos ao Édipo. Então, para resolver um pouco essa equação, ou pelo menos para apontar uma possibilidade de encaminhamento, de resposta, de pensamento diferente, né? E, ao mesmo tempo, trazer ferramentas para a nossa clínica, porque efetivamente as pessoas nos procuram, pedem ajuda, né? Eu vou resgatar, então, uma noção do Renato Mezan, né? Renato Mezan é um psicanalista que vem da filosofia e é também um historiador da psicanálise, né? Ele é um historiador da teoria psicanalítica, não do movimento psicanalítico. Ou seja, ele se interessa por como os conceitos são produzidos e não por como as escolas se constituem, qual é o método, como se dá a transmissão da psicanálise. Não é isso. Ele quer entender como a teoria tem um componente histórico fundamental, certo? Isso nos ajuda, obviamente, a pensar por que a psicopatologia ocupou um lugar central nessa teoria. Então, o Mezan, ele começa estudando Freud, ele tem 2 livros clássicos, né? Um chama Freud, a Trama dos Conceitos, e o outro chama Freud, o Pensador da Cultura. No Pensador da Cultura, ele vai falar que Freud teve 3 fontes, né, para produzir a sua obra. Primeiro é o que ele chama de matriz clínica. É essa que vai nos interessar mais de perto, certo? Então, o Freud lida com um problema clínico. Ele tem uma mulher histérica, diagnosticada como histérica, que fala, né, do seu sofrimento, né, que lhe traz uma demanda, que pede uma ajuda, certo? Então, a primeira fonte da psicanálise é isso que ele chama de matriz clínica. Originalmente são os quadros clínicos clássicos: histeria, neurose obsessiva e perversão. Vejam bem que aí já tem a entrada da psicopatologia, né? Ela começa por aí, né? Uma segunda fonte é o ambiente cultural, né? Ou seja, o Freud usa as ferramentas teóricas e simbólicas que ele dispõe no seu ambiente sócio-histórico, né? Ele recorre à medicina, ele recorre à filosofia, ele recorre a Shakespeare, ele recorre a Goethe, enfim, né? Ele tem ferramentas teóricas no campo da cultura que lhe permitem entender esse enigma colocado pelo discurso das suas pacientes, por essas matrizes clínicas que se apresentam a ele. Uma terceira fonte, no caso do Freud, é a autoanálise, né? E no momento seguinte, o Mezan vai tentar usar esse mesmo modelo de 3 fontes para entender a diáspora psicanalística, ou seja, como existem psicanálises tão diferentes pelo mundo, né? Como a psicanálise francesa é tão diferente da psicanálise inglesa ou da psicanálise que se faz no Brasil. Acho que eu estou correndo um pouco, mas não tem jeito. Enfim, e ele tenta entender isso usando essas 3 fontes, né? Ou seja, qual é o paciente que procura o... Veja bem, lá um exemplo simples que ele usa, né? Por que a teoria de Melanie Klein é tão diferente da de Freud ou da de Lacan? Porque Melanie Klein está lidando com crianças. E as fantasias, que é a marca do pensamento kleiniano, né? Os impulsos primitivos, são o material que ela tem das crianças. É disso que as crianças falam, dos seus impulsos primários, das suas fantasias, da sua imaginação, né? Então, é óbvio que a psicanálise de Melanie Klein tem que ser diferente da de Lacan, que lidava com psicóticos e depois passa a lidar com candidatos à formação em psicanálise, certo? Então, temos, assim, 3 fontes. Vamos focar nessa primeira, né, que é a matriz clínica. Ora, a matriz clínica começa, como eu disse, por esses quadros. A primeira matriz clínica do Freud são quadros psiquiátricos. Mas o que acontece de lá para cá, né? E aí eu vou correr mais um pouquinho. O que acontece? A psicanálise muda, a psicanálise se difunde na cultura. Todo mundo vai ao psicanalista. Não é só quem tem uma histeria grave que não consegue levantar da cadeira que vai ao psicanalista, né? Pessoas que têm sofrimentos cotidianos vão ao psicanalista, certo? Então, muda a matriz clínica, certo? Essa matriz clínica, ela não está mais diretamente associada a quadros psiquiátricos graves e crônicos, né? A demanda dessas pessoas são outras, né? Então, a forma que eu estou propondo hoje a vocês, dessa maneira um pouco corrida, né, é o seguinte: mudou a matriz clínica, né? Então, no caso dos estudos de gênero, por exemplo, qual é a oferta psicanalítica, né? A oferta psicanalítica continua sendo: eu vou discutir a partir desse modelo da neurose e da psicose, né?
Mas qual é a demanda das pessoas dissidentes de gênero? Não é uma demanda de cura de um sintoma, como nos quadros psiquiátricos. As pessoas muitas vezes não têm um sintoma, né, que as incomode, que as perturbe. Elas têm uma demanda de reconhecimento. Certo? Elas buscam a legitimação de novas formas de existência, de uma forma singular de relação com o corpo, né, que recusa a divisão binária de sexos e gêneros, que recusa muitas vezes o modelo de identidade, os modelos de identidade de gênero disponíveis. Não importa que existem 30, 60, talvez nenhum deles me caiba, quem sabe. Né? E aí, para terminar, né, e enfim, vai ficar uma provocação, né, qual seria a possibilidade da psicanálise responder a essa demanda de reconhecimento? Talvez ela não esteja nesse modelo neurose, psicose e perversão. Talvez ela esteja no reconhecimento de que nós temos uma nova matriz clínica do contemporâneo, fundamental, que é a questão identitária. O grande sofrimento da maioria das pessoas hoje que procuram um psicanalista não seria, segundo a minha hipótese, que eu estou dividindo com vocês, né, um sofrimento sintomático. Seria um sofrimento identitário. Né? Ou seja, como eu lido com as identidades compulsórias que me são ofertadas. Como eu posso, ao mesmo tempo, usar essas identidades para me expressar e não ficar preso a elas, aos territórios que elas definem que eu posso circular. Né? Porque a gente sabe que uma identidade define o território que você pode circular. Né? No Rio de Janeiro, significa que se você for gay, você tem que ir à praia ali na Farm de Amoedo. Não pode ir no posto 12. Certo? Então, como eu lido com isso? É óbvio que eu preciso da identidade, mas eu não posso ficar preso a ela. Então essa talvez seja a grande questão clínica, efetivamente clínica, posta hoje aos psicanalistas. E, diante dessa questão, minha resposta não pode ser um enquadramento diagnóstico. A minha questão, e aí fica uma tarefa urgente para a psicanálise, é construir formas de reconhecimento não identitárias. Ou seja, formas de reconhecimento de existências que não se prendam à racionalidade identitária. Certo? Era isso que eu queria dizer para vocês. Eu planejei dizer de uma forma mais cuidadosa, mais delicada. Não deu. Então ficou basicamente a provocação. E é isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Alguém pediu para... dizer de novo o nome dos livros. Mostrar os livros. Então eu vou mostrar, dizer... o primeiro livro saiu pela Devires, do querido Gilmário, se chama O Político e o Íntimo, Subjetivação e Política do Impeachment à Pandemia, e o segundo saiu pela Criação Humana, de Porto Alegre, se chama O que Aprender com as Transidentidades, Psicanálise, Gênero e Política, e vem com os postais lindos do Caio Mascarello, enfim. Os livros estão disponíveis no site da Queer Livros, né, e o Transidentidades também no site da Criação Humana. Era isso, e, enfim, espero que a gente volte a conversar em algum momento. Obrigado. O que a gente faz agora? Eu acho que a pessoa que estava fazendo a mediação, ela está sem áudio, ela ficou sem áudio. Ela disse que talvez ela iria reiniciar a live para ver se ela volta com áudio, para ver se existia alguma possibilidade de diálogo, né? Não sei, mas acho que é isso. Enquanto ela ficou essa tarefa de reiniciar. O nome do livro, os livros estão na Queer Livros e eu acho que a gente passou um desconto para vocês, 20% dos 2 livros, todos os outros também. Tem um livro, Relações de Gênero e Escutas Clínicas, ou o contrário, e um outro livro também que é Clínica LGBTQIAP+, do Projeto Remonta. Acho que são 4 livros que trazem uma contribuição para esse atendimento. Eu tentei convidar outras pessoas de outras correntes teóricas, mas a gente não teve tempo, porque sei que tem pessoas aí da teoria cognitivo-comportamental, humanista, e a gente não teve, mas acho que no próximo momento
a organização pode conversar com o pessoal do Remonta, que tem talvez uma experiência um pouco mais diversificada. Eu tenho visto deixar um comentário, se alguém quiser fazer uma pergunta enquanto a mediação aparece, que muitas vezes também a ideia de que só uma pessoa gay saberia atender uma pessoa gay. Assim. E acho que não é uma garantia, assim, essa ilusão de que as nossas experiências, por sermos gays, dois gays ali, as nossas experiências são iguais e que a clínica vai acontecer da melhor forma. Então, uma pessoa trans assim, Giba, eu atendo pessoas trans, mas às vezes eu ouço uma coisa e diz, eu não sei o que fazer com isso. Né? Então, eu também aposto, acho que ajuda, pode colaborar, mas aposto numa clínica também da diferença, onde me ajuda muito minha terapeuta dizer, não entendi isso, me explique. Né? Não, eu acho que tem uma questão aí, quer dizer, enfim, quando eu trabalhei uma época num ambulatório, né, de acolhimento a pessoas trans aqui da Universidade Federal de Sergipe, né, enfim, coordeno um projeto que a gente chama Roda de Escuta LGBTQIA+, também aqui na UFES, e, enfim, tem uma conversa com o projeto remoto. Sempre eu procuro chamar a atenção do seguinte, a gente está diante de duas grandes armadilhas, né, nessa clínica. Primeira é a armadilha do dispositivo médico-jurídico-terapêutico, né? Aquele que diz que o objetivo do tratamento é a conformidade sexual, né? Quando exatamente o que essas pessoas estão questionando é a possibilidade dessa conformidade, né? É essa norma que está sendo posta em questão. Mas acho que há uma outra armadilha, que é a armadilha identitária, entendeu? Que aí produz coisas assim do tipo que a gente vê muito no grupo, né, da roda, do menino que diz assim, gente, mas espera aí, eu sou homem trans, mas eu gosto de poesia, eu não posso gostar de poesia, né? Para ser um homem trans eu preciso ter o corpo malhado, enfim, jogar futebol, né? Então a norma é muito potente, né? E as identidades, né, paradoxalmente, são quaisquer uma delas, né, uma forma de reafirmação, de reintrodução dessa norma. Então, a gente precisa ter um certo cuidado com isso, né? Para a gente não ficar preso nessas caixinhas, nessas letrinhas, né? A gente vai aumentando o número de letras, vai, enfim, aumentando o número de gêneros possíveis, mas são mais caixinhas. Será que a gente não pode ficar pulando de uma caixinha para outra? Será que a gente precisa de caixinhas? Né? Será que a nossa constituição subjetiva, né, precisa estar vinculada a um posicionamento social, como a identidade faz estar? Né? Eu sou gay, eu vou a tais lugares, eu me visto dessa maneira, né, eu me relaciono com tal tipo de gente, e por aí afora. Né? Então, é isso. A gente tem na roda, acho que tem 2 pessoas gays, todo mundo é cis, e a gente acha que está trabalhando direitinho. Mas é isso. Sim. Uma outra questão que eu vejo assim, muitas vezes algumas pessoas trans reclamam, é que às vezes alguns terapeutas transformam um atendimento psicológico num único tema, que é a transexualidade. Como se a pessoa se resumisse apenas à transexualidade. Então, eu tenho uma experiência de uma pessoa, de uma pré-adolescente, que os 6 primeiros, assim, a família traz por conta de uma transexualidade, mas os 6 primeiros meses, essa não era a questão para a pessoa. A questão era a família. A questão era a separação, família, etc. E tal. E aí algumas pessoas trans entendem assim, Giba, às vezes tudo que eu quero é propor outro assunto, mas o terapeuta não sai da transexualidade. Então há também ali um comprimento, no sentido de comprimir assim, o sujeito a uma identidade, assim, como se fosse apenas isso, né? Quer dizer, não flui, não anda, não circula, né? Não pensa outras instâncias da vida. Essa é uma das questões. A outra é achar também que existe um modelo, por exemplo, de ser homossexual mais feliz, casando, adotando crianças e não sendo uma bicha caçadora e puta, né? Então, para algumas pessoas, o modelo mais feliz é ser uma bicha caçadora. A gente não está aqui para propor um modelo de felicidade em conformidade com o jurídico, que é casando,
que é adotando criança. Se for o desejo, sim, mas se não for, né? Assim, olha, você não pode ter uma vida promíscua. Assim. Então, vejo que isso é um problema. O próprio conceito de promiscuidade, ele atinge gays, mulheres, homens héteros podem ter quanta pegação quiser, não é em nenhum momento colocado ou moralizado por isso. Então, fugir de uma moralidade, eu acho que é um desafio. E fugir da identidade, dessas identidades, principalmente peritas, normalizadas. Alguém que está assistindo aí quer fazer alguma pergunta? Se É, for, a gente conseguir ler aqui rapidinho. daqui a 5 minutos cai, né? Daqui a 5 minutos a finaliza. Se alguém quiser colocar alguma questão, como lidar com o paciente transgênero na sua complexidade quanto indivíduos com questões. Vou deixar o Eduardo, acho que ele... Olha, eu acho que sua pergunta traz dele. a resposta, né? A gente tem uma brincadeira que quem pergunta quer ensinar. Mas, enfim, tem efetivamente uma resposta, que é a complexidade. Né? Quer dizer, um dos problemas do diagnóstico é que você fecha, né, a escuta a um determinado campo da existência. Né? Curiosamente, da mesma forma que a identidade muitas vezes reduz você a um único atributo. Né? Você é gay, mas você é muitas outras coisas. Né? Então, a escuta, o Freud tem ali a regra fundamental da psicanálise, né, que é a associação livre por parte do paciente. Ele fala do que ele quiser, né, sem censura, sem nenhum tipo de controle. O que vier à cabeça, ele tem que dizer, tudo que vier à mente. Né? E o analista faz uma escuta flutuante. Né? Ele vai tentar perceber o que naquela fala é importante, o que chama atenção, o que é disruptivo, né? E não esperar que algo seja dito. Ele tenta não ter expectativas. Né? Então, é meio essa regra fundamental que seria vital no caso de escuta de pessoas trans. Né? Do que essa pessoa quer falar? Né? Porque eu não posso antecipar que eu sei qual é a questão que ela traz. Né? E esse, mais uma vez, o risco identitário e o risco psicodiagnóstico. Eu suponho que eu sei do que ela quer falar. Eu suponho que eu sei o que ele causa sofrimento. Né? Eu suponho que eu sei qual é o conflito que está em jogo. E, na verdade, eu não sei nada disso. Né? Eu não sei nada disso. Eu não sei por que essa pessoa me procura. Às vezes, nem ela sabe. Né? E há um tempo aí de aprendizado comum. Isso é fundamental. Acho que foi isso assim, que eu quis Eduardo, dizer. você falando dessas armadilhas identitárias, eu lembrei de que era muito comum as pessoas que vinham à clínica falando eu sofro por ser gay. Reduzia todo o sofrimento a uma única questão, né, que é a potencialidade da homofobia. E depois de um tempo na clínica, a pessoa dizia, não, eu sofro por conta do racismo, eu sofro por ser pobre. Então, veja, muitas vezes a identidade, ela tirava a percepção do sujeito, e ele assim, olha, eu estou sofrendo racismo, eu não tinha visto o racismo ainda, né, que recaía sobre mim, por conta das próprias armadilhas. Não é que a homofobia não seja potente, mas é como às vezes a gente pode reduzir a um único elemento, né, da identidade. Uma pessoa perguntou sobre as outras teorias. Eu acho que todas as teorias têm condições de lidar com essas questões que estão postas. As teorias humanistas, teorias cognitivas, behavioristas, principalmente as teorias que se vinculam mais a uma experiência como construção do que necessariamente uma essência. Talvez as teorias mais biologizantes tenham mais dificuldade, mas hoje até as teorias biológicas têm feito alguns questionamentos. O que eu percebo é que em algumas teorias não tem muitos estudos e livros publicados sobre sexualidade e gênero quanto à psicanálise. Acho que a gente está em mediação agora. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem bem? Um pouco Baixinho. baixinho, mas estou te ouvindo. Peraí. A gente já ultrapassou muito tempo e eu queria agradecer a vocês, tá bom? Primeiramente, foi ótima a palestra. E assim, a mesa redonda, a galera gostou bastante. Em nome da Brabs, eu peço desculpas pelos que tiveram, né? A gente socorre. O YouTube hoje não colaborou.
Mas ainda assim foi tudo ótimo, tá bom? Eu agradeço. E a gente vai estender um convite a vocês para uma nova roda de conversa, dessa vez certinho pelo YouTube, com a mesma temática, com mais tempo. Espero que vocês aceitem, tá bom? Muito bom ter vocês com a gente. Tá, Desculpa aí mais uma vez. tá bom. De minha parte, fica aceito o convite, sim. Vamos marcar. Com certeza. Tá bom? Obrigado, gente. Então, tchau. Obrigado a todo mundo. E até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau.